Queremos continuar o estudo de 1 Timóteo e hoje vamos ver 1 Timóteo capítulo 1, versículos 8 ao 11. E eu vou estar lendo e depois eu quero tirar algumas lições práticas para nós. 1 Timóteo, primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 8 ao 11. Eu vou estar lendo na minha versão, você pode estar acompanhando na tua versão, aí depois nós vamos comentar a respeito. Sabemos que a lei é boa, se alguém se utiliza dela de modo legítimo, tendo em vista que não se promulga lei para quem é justo, mas para os transgressores e rebeldes, para os ímpios e pecadores, para os iníquos e profanos, para os que matam o pai ou a mãe, para os homicidas, para os que praticam a imoralidade, para os que se entregam a práticas homossexuais, para os sequestradores, para os mentirosos, para os que fazem juramento falso e para tudo o que se opõe à sã doutrina, segundo o Evangelho da glória de Deus, bendito, do qual fui encarregado. Até aqui o texto, e aqui tem uma lista bem pesada que Paulo vai apresentar aqui. E nós já vamos estar olhando estes pontos. Nós vemos no versículo 8 que toda lei é boa, mas é boa para alguns, não é para todos. E aqui ele diz, sabemos que a lei é boa, se alguém se utiliza dela de modo legítimo. Quando não se usa de modo legítimo a lei, então ela não é boa. Para essas pessoas a lei não é boa. Legítimo quer dizer quem é certo, verdadeiro, justo. Então a lei para aquele que é verdadeiro, que é certo, que é justo, a lei é boa. Agora, para aquele que não for legítimo, então, autêntico, genuíno, puro, legítimo, então a lei ela é pesada. E a lei aqui se trata da palavra de Deus. Versículo 9 vai continuar dizendo, tendo em vista que não se promulga a lei para quem é justo. Promulgar a lei é fazer com que se cumpra a lei. Então a lei não precisa ser cumprida para aquele que é justo. Dá para a gente entender pelas nossas leis mesmo, as leis brasileiras. Por exemplo, nós temos leis onde que um assassino ele responde e é preso. Essa lei vale para aquele que não é assassino? Não, ela vale para aquele que comete o assassinato. É estuprador, mesma coisa. É aquele que rouba, ladrão, a mesma coisa. Se eu não faço nenhum desses crimes, não cometo nenhum crime, essas leis não são contra mim. Essas leis vão ser contra aqueles que praticam. É essa a ideia que Paulo está falando. Não se faz cumprir a lei para aquele que é justo, mas para aquele que é injusto. A lei não é feita para o justo, para os transgressores e rebeldes, o versículo 9 vai falar. E no versículo 9 ali em diante e até o 11, ele vai trazer então uma série de pessoas, de classes de pessoas, então, que a lei vai ser promulgada um dia, que vai ser cumprida a lei sobre essas pessoas. E a lista começa no finalzinho do versículo 9, Mas para os transgressores e rebeldes, ímpios, o ímpio é aquele que não tem fé, ou aquele que é ateu. O ateu, aquele que não tem fé, aquele que diz que não crê em Deus, então ele é o considerado ímpio. O pecador é aquele que comete pecado. Pastor, mas todos nós somos pecadores, mas tem diferença de quando eu peco
e peço perdão, mesmo sem querer errar, eu acabo errando, acabo pecando e peço perdão. É diferente daquele camarada que peca todos os dias sem dar nenhuma importância ao pecado, ao peso do pecado ou para Deus. Então esse é o pecador. Seguindo, o iníquo, que é o perverso, a pessoa má. E como a gente vê por aí pessoas com uma maldade tremenda no coração. Essas pessoas parece que não têm amor a ninguém, somente a eles e ao dinheiro, muitas vezes, né? Então é o iníquo, ao perverso, o mal, aos profanos. Os profanos é aqueles que não respeitam a fé nem a religião de ninguém, aquele que profana as coisas sagradas ou consideradas sagradas por algum grupo religioso, né? Então os profanos, aí vai falar aqueles que matam os pais, né? O pai e a mãe, mas não entra em homicidas. Logo depois tem os homicidas, é homicida também, assassinou, só que é o pai e a mãe, aqueles que geraram a vida dele, que o geraram, né? Então para Deus parece que é um crime hediondo, né? Como a gente diria na lei brasileira, né? Nós temos os crimes hediondos. E quantas vezes a gente vê isso acontecendo, né? Nos dias de hoje, nos jornais, quando sai a notícia que alguém lá assassinou o pai e a mãe para ficar com a herança ou o seguro, alguma coisa assim, né? Então, aqui Paulo já está falando para Timóteo, né? Os que matam os pais, os homicidas, aqueles que cometem homicídio, imorais, né? Aquele que comete imoralidade, ou seja, aquele que não tem pudor, aquele que é contra a moral, contra os bons costumes, né? Os homossexuais, aqui Paulo já vai tratar sobre os homossexuais, está na mesma lista. Os sequestradores, os mentirosos, os que juram falsamente e aqueles que se opõem à sã doutrina, aqueles que se opõem à doutrina bíblica. Então, é o que Paulo está dizendo, que para todos que praticam esses pecados, a lei será cumprida na vida deles. A lei, a Bíblia vai pesar sobre os ombros daqueles que cometem, então, aqueles que são transgressores, rebeldes, ímpios, pecadores, iníquos, profanos, que matam os pais, os homicidas, os que cometem imoralidade, os homossexuais, os sequestradores, os mentirosos, os que juram falsamente e aqueles que se opõem à sã doutrina. E eu quero ler um texto do Evangelho de João, capítulo 12, versículos 47 e 48. E olha o que próprio Jesus vai falar. João 12, 47 e 48 diz assim: Se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-lo. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A própria palavra que falei, essa o julgará no último dia. Jesus está dizendo o seguinte: aquele que não cumpre, que não ouve as palavras dele, né, do próprio Cristo, ou não segue a Bíblia, Jesus ele não vai julgar, porque Jesus ele não vem para julgar, ele vem para salvar. Mas quem vai julgar é a própria palavra, a própria Bíblia, a lei vai julgar a todos. E diz aqui, a própria palavra que falei, essa o julgará no último dia. Um dia todos nós vamos estar perante Deus no grande tribunal. E cada um vai prestar contas a Deus daquilo que fez na sua vida e com a sua vida, no tempo que teve aqui nessa terra. E todos vão ser medidos, todos vão ser julgados de acordo com a palavra de Deus. A palavra de Deus é a régua com qual todo homem será medido na presença de Deus. E lá no último dia, então, todos vão ser julgados pela palavra de Deus, com o que fizeram com esta palavra de Deus. Por isso a importância de ler a Bíblia, de estudar a Bíblia, de viver o que a Bíblia diz.
né? E o alerta para cuidar, para não cair nessa lista aqui de pessoas que vão enfrentar o peso da lei. Não ser transgressor, não ser ímpio, não ser rebelde, talvez não matar os pais, não ser homicida, aqui é bem mais tranquilo. Não, eu nunca vou matar ninguém, não vou matar meus pais, né? Isso jamais eu vou fazer. Mas transgressor da lei, rebelde, ímpio, que não tem fé muitas vezes, pecador, ou iníquo, mau, perverso, né? O profano, os que cometem imoralidade sem pudor, imoralidade sexual, os homossexuais, os mentirosos, aqueles que mentem para se safar ou para ganhar vantagens, né? Aqueles que juram falsamente, aqueles que se opõem à Bíblia, à sã doutrina, esses então vão cair sob o julgamento da lei. E nós temos que cuidar para não ser nenhum desses grupos, não estar nesses grupos, né? E essa é a verdadeira lição que nós temos que tirar, né? Estudar a palavra de Deus e saber o que a palavra de Deus espera de nós, o que ela diz que é o certo e aquilo que ela diz que é o errado, para que um dia na presença de Deus nós não sejamos julgados por aquilo que nós fizemos e não deveríamos ter feito, e também por aquilo que nós não fizemos e deveríamos ter feito, né? Então, saber e entender qual que é a vontade de Deus para a nossa vida através da Bíblia. A Bíblia é um manual que o ser humano tem. Quando a gente compra um equipamento numa loja, o equipamento vem com um manual de instrução, onde esse manual ajuda o proprietário a extrair com maior eficiência aquilo que o equipamento se propõe a fazer, sem danificar ele. E assim também a Bíblia. Deus criou o ser humano e ele criou o manual do proprietário, que é a Bíblia. E nós devemos ler antes de usar o equipamento. Também assim a Bíblia, nós deveríamos ler antes de dar cabeçadas por aí, né? E aí depois a gente pergunta, onde é que estava Deus que não me ajudou? Deus estava no mesmo lugar, talvez lá na gaveta do teu armário, guardadinho, já empoeirado, ou lá em algum lugar aberto, dessa forma, já cheio de pó. Quando o salmista diz, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti, o guardar a palavra não é isso aqui, ó. Eu vou fechar a Bíblia, eu vou guardar ela na gaveta, e ali ela vai estar guardada. Não é isso. O guardar no coração eu preciso ler, eu preciso estudar, eu preciso entender, eu preciso viver a Bíblia, o que a Bíblia diz, e que assim nós possamos fazer. Que a lei possa ser boa para todos nós, como Paulo vai dizer ali que a lei é boa para aquele que utiliza ela de um modo legítimo, né? E que assim possa ser na minha e na tua vida. Não para nos julgar, mas isso só depende de nós, de mim e de você. Cada um fazendo a sua parte, porque cada um prestará contas de si mesmo. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.